Fernando Diniz demitindo, com quem a diretoria está conversando e o que será da gente contra o Corinthians na próxima quinta-feira na ida da Sul-Americana. Esse daqui é o Giro de Notícias número 122. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, continuo sendo o Gabriel Amaral, esse daqui continua sendo o Raiz Tricolor, e hoje é segunda-feira, 19 de agosto de 2019. Antes de mais nada, deixe seu like aqui embaixo, é importante destacar, eu já falei ali a prévia das notícias que vão ser abordadas nesse vídeo aqui, e é importante destacar que este vídeo está sendo patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo de celular de futebol mais baixado no mundo inteiro, mais de 180 países, e foi pelo qual eu fiquei sabendo da demissão de Fernando Diniz, né? Tá aqui, ó, tá aparecendo aí na tela, não sei se vai dar pra ver direito, vai dar pra ver direito. O Fluminense perdeu pro CSA neste domingo e quando eu olhei ele no celular, acordei, olhei no celular, a notificação do OneFootball tava ali dizendo que o Fernando Diniz tinha sido demitido. É um aplicativo muito bom de notícias, de resultados, você vem aqui na descrição, o link tá aqui, vai lá, baixa e fique muito bem informado. Pra quem ainda não sabia, Fernando Diniz foi demitido na manhã desta segunda-feira, foi demitido ali 10 horas da manhã, cerca de 10, entre 10 e 11 horas da manhã, e ele vai dar uma entrevista, ou provavelmente pela hora que eu tô lançando esse vídeo, ele já deu uma entrevista coletiva às 4 horas da tarde dessa segunda, então não sei se vai estar na Flu TV, se você tinha que ter visto ao vivo, mas procura aí que às vezes dá pra você ver, eu tô gravando isso aqui antes da entrevista que ele iria dar. E fica o destaque que vai ter outro vídeo também amanhã, nesta terça-feira, abordando toda a passagem dele no Fluminense, relembrando os fatos e vendo possíveis erros e assim, desmistificando algumas coisas também. Porém, o canal é sobre o Fluminense. Eu destaquei isso no Twitter e vou destacar aqui de novo. O canal é sobre o Fluminense, não é sobre Fernando Diniz. E o ano do Fluminense continua. Então, né, vamos falar de Fluminense. Primeira pergunta, né? Logo após a demissão de Diniz, já rolou ali que no Twitter, principalmente, né, a principal plataforma dos torcedores se manifestarem, 4 nomes foram parar no Trending Topics do Brasil ali, né, nos assuntos mais comentados do Brasil. Mano Menezes, Abel Braga, Jair Ventura e Dorival Júnior. Nomes foram levantados pela torcida. Vou destacar isso daqui, porque não necessariamente era a diretoria que tinha especulado esses 4 nomes. E neste ponto, pelo menos pra mim, todo mundo sabe que eu não tenho, né, eu não sou muito fã de Dorival Júnior, acho que a galera tá aficionada demais em Dorival, esquecendo que ele fez um péssimo trabalho no ano passado, no início do ano, no São Paulo, então assim, menos, né? Porém, eu também estou aqui para admitir de que desses 4 nomes é o que mais me agrada, por um motivo em especial. A gente sempre fala de DNA, né? O DNA do time. O DNA do Santos é um DNA de futebol ofensivo. O DNA do Corinthians vem sendo um DNA de futebol reativo, um DNA de futebol chato, retrancado, que amarra o jogo, muitas das vezes. E o Fluminense, no seu DNA, nos últimos pelo menos 7 anos, é de que, e já vem isso há muito tempo, de quem se garante muito na sua base, de jogadores jovens e etc. E pelo menos algo que me agradou neste ano em relação a Fernando Diniz foi ver o Fluminense jogando pra frente. Na maioria das vezes os garotos revelados são jogadores ofensivos e o Fluminense jogando pra frente também manteve o seu DNA desta forma. E o meu ponto de preferir Dorival em relação a esses 4 nomes é que é o único que tem bons trabalhos jogando ofensivamente. Hoje, o time do Fluminense é um time que tem mais centroavante, só o jogador que joga pelo meio do que zagueiros dentro do elenco, né? A gente tem 3 zagueiros no elenco e tem só de centroavante a gente tem Pedro, João Pedro, Lucão e Pablo Diego ainda, ou Johnny Gonzalez, pelo menos tem mais um aqui que dá pra incluir. É a mesma quantidade. Ou seja, Dorival Júnior não é sensacional, como pintam. Porém, seguindo a linha lógica da temporada e do nosso elenco, é o melhor pra seguir na temporada. Só que nesta tarde, o Globoesporte.com já publicou de que o Fluminense se interessa por Abel Braga. Já, inclusive, teria entrado em contato, etc., para Abel voltar ao Flu. Muita gente até falou que Abel provavelmente não viria, eu fui um desses, porque Abel já falou várias vezes de que ele não gosta de assumir time no meio da temporada, etc. Só que, numa entrevista ao Globoesporte.com, que tá lá nessa matéria que fala do interesse do Fluminense por ele mesmo já tinha falado há um tempo atrás que o trabalho do Flamengo foi interrompido muito cedo. Então ele teve um tempo ali também na temporada que talvez nesse ano ele aceitasse assumir um time no meio da temporada.
Ou seja, é grande as chances de Abel voltar ao Fluminense. E um complemento interessante que foi feito na matéria do Joel Silva pelo Lance é de que o Fluminense nem chegou a fazer propostas, né, oficializar um contato ali com Dorival Júnior ou com Mano Menezes por causa do quesito salário, né? A gente sabe que o Fluminense passa por problemas financeiros, então esses dois nomes não passaram ali porque o Fluminense, numa mínima sondagem, de repente já sabe o salário dos caras e já desiste isso já por causa do salário. Falando ainda dessa semana, né, independente do novo treinador que chegar, eu acho bem difícil de que ele já tenha o seu DNA, tenha ali o seu comando em algum treino, né, considerando que hoje é segunda-feira, vamos botar que um treinador assinasse com o Fluminense amanhã, nessa terça, né, assinasse na terça-feira, ele no máximo daria o treino da quarta pra jogar na quinta já contra o Corinthians pela Sul-Americana, lá em São Paulo, jogo de ida. E isso é o que me preocupa, porque quem provavelmente vai comandar esse time é Marcão. Marcão é um dos maiores ídolos da minha geração, é um cara que, pô, é tricolor demais, enfim, não tenho o que reclamar dele, não tenho o que reclamar de Marcão. Só que como treinador, ele até hoje não mostrou, eu não vou falar nem nada diferente, ele não mostrou nada de normal, de bom. Óbvio que ele tem poucas oportunidades, mas em todas as oportunidades que teve, mandou mal. A minha última esperança para esse jogo contra o Corinthians, pelo menos a ida, né, que a gente deve ir com o Marcão, é de que o Carille gosta muito de estudar o adversário, né? É um treinador que estuda muito o adversário para moldar o seu jogo à forma como o adversário joga. E não tem como ele estudar Marcão. Assim, pelo menos o que eu acho que devem ser feitos de mudança, acredito que o Marcão não vai mudar bruscamente o time para o jogo contra o Corinthians, né? Não deve fazer mudanças que iam desfigurar o time que Fernando Diniz vinha jogando, mas eu acho que algumas mudanças devem ser feitas, e mudanças essas que já vinham sendo planejadas por Fernando Diniz. Como, por exemplo, pro jogo contra o Corinthians, pra mim, pelo menos tinha ficado muito claro de que ele ia colocar o Mascarenhas na lateral, ia trazer o Caio Henrique pro meio e ia tirar o Marcos Paulo do time, colocando o time, pelo menos essa a estratégia de Fernando Diniz nas mudanças táticas. Além disso, já vinha sendo comentado de que ele estava gostando do Wellington Nem, ou seja, as chances dele começar o jogo, de Marcão, né, hoje, começar o jogo com Muriel, Julião ou Gilberto, né? Aí a gente não tem muita noção de se Gilberto volta ou não, mas enfim. Muriel, lateral direito, a zaga Digão ainda tá se recuperando de lesão, a gente não sabe, mas seria Nino, Mascarenhas, Alan, Caio Henrique, Daniel e Ganso, ou Nenê e Ganso, e o ataque com Johnny Gonzalez e Wellington Nem, porque Marcão tem muito isso também, né, da relação do jogador, ou seja, a chance dele colocar todo mundo pra jogar ali, ó, vou botar os caras pra jogar, os caras do time, pra jogar lá contra o Corinthians em São Paulo também é grande. Aí isso pode dar muito certo, a gente voltar com uma vitória, a primeira vez que a gente venceria na Arena Corinthians, etc. Ou pode dar muito errado e jogar fora a classificação lá ainda. Um 2-0 pro Corinthians, um 3-0 pro Corinthians são resultados que praticamente só nós tricolores vamos achar que dá pra reverter no Maracanã, né? A gente estaria praticamente eliminado. E esse era o único ponto, ainda voltando lá no ponto inicial do vídeo sobre demissão de Diniz, esse era o único ponto que eu ficava muito em dúvida. Eu não sabia se iam dar o jogo contra o Corinthians para Fernando Diniz, ou por medo de demiti-lo agora e ir totalmente desestruturado para o jogo mais difícil, provavelmente difícil no sentido de importância também, da temporada sem um treinador. E isso passa por aquilo que eu já falei, eu bati demais nisso após o jogo contra o Atlético Mineiro. Se vai demitir Diniz, se não vai deixar ele até o final da temporada, demite na semana passada. Os resultados já eram ruins na semana passada. Se não confia no trabalho que estava sendo feito, demite logo. Demite logo, porque aí dava tempo para não ferrar a temporada como um todo, perdendo inclusive, né, a eliminação pro Corinthians, ou com um treinador que seria demitido caso perdesse o primeiro jogo, ou sem o treinador que já teria sido demitido caso fosse um resultado negativo contra o CSA. Todo mundo sabe, na semana passada eu não era a favor da demissão de Fernando Diniz, a não ser que estivesse condicionada a permanência dele ao jogo contra o CSA. Eu era a favor de mantê-lo até o final da temporada do jeito que fosse. Mas se for pra ficar medindo o resultado jogo a jogo, aí, meu amigo, demite logo antes do jogo contra o CSA, tem tempo pra achar um novo técnico. Contra o CSA, se a gente jogasse muito mal, seria 0-0, às vezes, conseguiria ele na pior das hipóteses um 0-0 e já teria um treinador já preparado para o jogo contra o Corinthians. A gente tem que focar muito nesse jogo contra o Corinthians, até porque como não tem um jogo entre eles, né, o Fluminense teve a rodada adiada no próximo domingo contra o Palmeiras, então o foco agora é só Sul-Americana. Esquece Brasileirão e foca só na Sul-Americana. Isso pelo menos até o jogo contra o Avaí,
que vai ter promoção de ingressos e pode ser um fiasco de público, com a gente tendo sido eliminado pelo Corinthians 4 dias antes, ou pode ser um dos recordes do Fluminense no novo Maracanã, caso a gente tenha se classificado contra o time paulista. Enfim, amanhã tem um vídeo aqui analisando todo o período de Diniz no Fluminense e depois, é virada de chave, vamos focar no novo treinador. Saudações tricolores, até a próxima, valeu! Eu tô aqui me perguntando por que você não assistiu esses dois vídeos que estão aqui no canto, aparecendo aqui agora nessa tela final. O vídeo aqui de cima é o envio mais recente que eu fiz aqui pro canal, e o vídeo de baixo é um vídeo que o YouTube separou especialmente pra você, então vale a pena você conferir. Muito obrigado pela moral que vocês têm me dado, não se esquece do like aqui no vídeo, saudações tricolores.